os trabalhos da CPI foram iniciados em junho de 2019, só que aí veio pandemia, todos os trabalhos acabaram sendo prejudicados e, finalmente, agora em dezembro, esse relatório foi apresentado e trata aí, né, todas as questões relacionadas aos crimes de ódio contra a população LGBTQIA+. Essa CPI, inclusive, é presidida pela deputada Estela, que está aqui ao meu lado, para ela, inclusive, falar mais detalhes do que foi levantado, todo esse período que foi trazido esse tema, né, deputada, que é um tema, inclusive, que tem muita coisa, né, para trazer à tona, porque a gente sabe que continua havendo esse tipo de crime e eu queria saber o que é que vocês conseguiram levantar em relação a isso, dos maiores problemas e de que soluções, pelo menos, vocês podem apresentar. Olha, Silvia, durante todo o nosso mandato e durante a nossa atividade política, nós acompanhamos muitos crimes de ódio. Desde aquela situação em que um adolescente, se transformando num período da adolescência, começa a optar por uma orientação sexual ou por uma identidade de gênero e na escola começa a sofrer bullying, até o caso de Ana Sofia, uma adolescente de 16 anos que foi morta numa praça aqui no Funcionário 2, onde ela foi assassinada por um policial reformado da polícia. E a CPI ela vem bom tempo aqui na Paraíba identificar em que medida o Estado, seja ele o executivo, o legislativo e o judiciário, são coniventes com esse tipo de crime, visto que no Brasil nós temos e tivemos muita dificuldade de tipificar a homofobia como um tipo de crime. O racismo não sofreu a mesma resistência social, nós tivemos que lutar muito para ter o feminicídio, e aí a LGBTfobia, ou os crimes de ódio cometidos por esse segmento, eles sempre foram invisibilizados e eles são de grande monta. E a partir do que vocês conseguiram levantar, quais seriam as propostas, pelo menos para atenuar? A gente sabe que envolve tantas questões, questões sociais, questões de violência. Eu queria saber o que é que vocês esperam, né, que essa CPI possa trazer de benefício. Olha, a Paraíba é um estado avançado em algumas políticas públicas. No entanto, nós observamos que esses serviços não fazem uma adequada sistematização das informações. Hoje, se você, por exemplo, quer saber quantas pessoas foram atendidas no hospital de trauma de Campina Grande, de João Pessoa, ou na rede hospitalar, que foram vítimas de violência por conta de homofobia, por conta de ódio a essa população, a gente não tem como ter essa notificação. Então, existe uma falha imensa no sistema de informação. Referência e contra-referência. Quando você tem uma identificação de um atendimento desse, você precisa acompanhar essa pessoa em toda a rede de assistência. Então, nós não temos isso. Nós não conseguimos computar, por exemplo, a quantidade de adolescentes que hoje passam por bullying por conta da sua orientação sexual. E esse relatório vai ser apresentado, por exemplo, ou vocês já apresentaram ao governo, as entidades assim que teriam ações, né, para resolver muitas dessas questões? Existe uma série de orientações, tanto para o Executivo quanto para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, a partir desse diagnóstico que nós levantamos, né, nesse relatório. Ele foi apresentado na comissão, aprovado na comissão, será dirigido pela mesa da Casa para cada órgão que fez parte da CPI, ou mesmo os que não fizeram, mas que são órgãos diretamente implicados com esse problema.